Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você tá vendo gente como a gente aí, mas estamos aqui de novo. E como a gente só traz gente como a gente interessante e gente que faz, eu tô aqui hoje com o Arthur Orsi. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, Duca. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência seleta. Muito obrigado pelo convite. Obrigado eu por estar aqui com a gente hoje. Como eu expliquei pra você, acertei. O Gente Como a Gente é um programa que traz as pessoas comuns da sociedade. As pessoas que fazem a roda girar no dia a dia. E a gente vem falar do lado da pessoa do Arthur. Quem que é o Arthur? Campineiro, advogado. Conta pra gente aí um pouquinho quem que é o Arthur Orsi que as pessoas veem aí na Câmara em Campinas aí. Olha, como você disse, eu sou aqui de Campinas, nasci em Campinas. É, Moro aqui, obviamente, tenho 52 anos de idade, sou casado, minha esposa, Fernanda, médica, professora da Unicamp. Bacana. E sou advogado, me formei em Direito aqui na PUC Campinas em 1992, já faz um tempinho. E prestei concurso, tanto na Prefeitura quanto na Câmara. Trabalhei na Prefeitura em 1990 e entrei na Câmara em 1991. Sou servidor público de carreira, então, da Câmara, trabalho lá na Procuradoria Jurídica. Vou completar 31 anos de serviço público no próximo dia 1º de novembro. E eu faço política desde criança. Na verdade, o meu pai, né, começou na política ainda na época da gestão do ex-prefeito Chico Amaral, né, em 1978. Meu pai foi secretário do então prefeito Chico Amaral. Aí meu pai foi presidente do MDB. Naquela época você tinha só dois partidos, a Arena e o MDB. Meu pai foi presidente do MDB e aí eu comecei a participar com meu pai de algumas reuniões, de alguns encontros. Eu era criança ainda, né? E eu acho que o gosto pela política veio naquele momento. Mas a política naquela época era muito diferente da política que é hoje. Né? É Então, completamente, né? Porque antes você tinha aí uma... Vou até colocar entre aspas. Estavam sobre um governo militar, né? Exatamente. Tinha os militares no poder aí, né? O momento, naquele momento, o país já ensaiava uma abertura maior, né? 1980, principalmente. Daí veio 1982, o governo Magalhães Teixeira aqui, que o meu pai também foi secretário, trabalhou com Magalhães Teixeira. E aí já se ensaiava aquela abertura política. Tanto é que eu lembro que na primeira administração do Magalhães Teixeira houve o movimento das diretas já, né? E aqui nós fizemos várias caravanas aqui para ir para São Paulo no comício das diretas. Legal. Que foi um marco, né, naquele momento. Eu tinha aproximadamente 14 anos, 15 anos, né? Mas eu me lembro perfeitamente que a gente, inclusive o Magalhães Teixeira colocou até uma placa em frente à prefeitura, direta já, enfim. Então é muita história. Então eu acho que... E aí a minha militância começou naquela época que tinha esses dois partidos, Arena e MDB. Eu ainda muito jovem, nem votava ainda, 14, 15 anos, acompanhava meu pai. Ele estava sempre nesses eventos políticos e tudo mais. E aí eu acho que veio essa vontade de também fazer política. E o curso de Direito eu acho que veio como uma consequência lógica disso, né? Eu acho que o curso de Direito, a advocacia, está muito atrelada também às questões políticas, né? Porque isso facilita na compreensão de como funciona o sistema de uma maneira geral. E também a gente, quando se engaja muito cedo na política, a gente percebe muitas diferenças, as dificuldades sociais, as desigualdades, o que as pessoas muitas vezes têm direitos e não conhecem, não sabem dos direitos, e como a gente acionar os mecanismos, seja do judiciário ou administrativos, para conseguir reivindicar esses direitos. Então, eu acho assim, a política, nesse momento da minha vida, gerou um certo amadurecimento até para eu escolher qual a profissão, né, que eu ia seguir. Então, eu comecei mais ou menos com esse viés, né, de ter essa participação do meu pai, ter o movimento das diretas.
e logo em seguida eu ingresso na faculdade de Direito, e aí foi uma consequência lógica. Acabei sendo membro do partido, fui filiado ao PSDB há muito tempo, e depois me decepcionei muito com o partido. Tive 3 mandatos de vereador aqui em Campinas, e no último mandato, em 2013, 2014, eu me desfiliei do PSDB e fui para o partido que eu estou agora, para o PSD. PSD. De dado. Partido Social... Partido Social Democrático. Social Democrata, é isso aí. Não vamos falar o nome do outro. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. 3 mandatos de vereadores, funcionário de carreira na Prefeitura de Campinas, né? Na Câmara. Na Câmara. Na Câmara. E aí você vem de um... Você era funcionário, o que fez o senhor a colocar a cara a tapa ali? Falar assim, não, eu estava aqui só mexendo com os papéis, burocracia, lei e tudo mais, e depois vou botar a cara a tapa. Vou criar a lei. Porque não é fácil ser vereador, não é fácil ser homem público. Não é fácil, sem dúvida. Primeiro você tem que ter muita vontade e querer realmente ter uma certa, vamos dizer assim, vocação, porque... ser vereador, deputado, senador, presidente, prefeito, enfim, qualquer coisa, você é um servidor público, é assim que eu me coloco. Você tem que estar à disposição para ouvir, para ver as demandas, para escutar muitos problemas e oferecer solução. Eu acho que por ser advogado e ser servidor da Câmara, eu já tinha um caminho muito bem traçado com relação a como funcionava o legislativo. Então, para mim, foi fácil ser vereador do ponto de vista ali jurídico, da burocracia, da tramitação, como funcionava, criar uma lei, como o exercício da vereança. Para mim, eu já acompanhava isso. Você já tinha 75% aí de tudo ali na mão. Obviamente que o mais difícil, o que é? É você disputar uma eleição, ganhar a eleição e se tornar vereador. E eu tinha essa bagagem política também, que eu aprendi muito com meu pai, com essas pessoas que assim, com quem meu pai trabalhou, né, na política. Magalhães Teixeira, Chico Amaral, enfim. Então isso facilitou também essa experiência de como fazer uma eleição, né, e como disputar e como ser competitivo numa eleição. E o curso de Direito também, obviamente, ajuda nisso, né? Porque quanto mais você entende da máquina internamente, mais opções e mais propostas você pode oferecer de maneira concreta. Por exemplo, um vereador não pode, na campanha, sair dizendo que ele vai construir uma creche, que ele vai reformar um hospital, que ele vai... Isso é função do executivo. Não é função do vereador. É função do executivo. Exatamente. E muitas vezes a gente vê em algumas campanhas essas promessas onde se confunde um pouco a função executiva com a função legislativa. Eu vi, o senhor falou isso, eu lembrei. Eu vi um videozinho, acho que foi na Bahia. O vereador foi lá e prometeu, numa periferia lá, que ia canalizar o esgoto lá, ia fazer, que não sei o que. Sabe que passa o córrego no meio e tudo mais? Pô, passado foi eleito, passado 4 anos, voltou lá pra pedir voto de novo. Não tinha feito nada. O pessoal jogou o camarada no meio do córrego, todo imundo. Eu fiquei sabendo. Você viu um negócio desse, cara? É o tipo da coisa, né? A gente não pode prometer aquilo que não está no nosso alcance, ou que não é nem função, atribuição da gente. Outro dia eu estava conversando com uma professora do estado, da rede estadual, ela disse, olha, precisa melhorar isso, isso, isso. Eu falei, olha, enquanto legislador, nós podemos apresentar as leis e podemos propor os projetos para tentar melhorar algum desses problemas, mas tudo que é relacionado a custo, aumento de despesa, questão orçamentária, a gente tem como legislador uma limitação muito grande, né? O que nós podemos fazer é fazer uma interferência maior no executivo para que o executivo melhore certas situações, principalmente no que tange ao funcionalismo, né? Então, a gente tem que ser muito claro e transparente quando a gente vai apresentar as propostas. Eu acho que essa separação das atribuições e dos poderes é até importante para a gente ser mais transparente e verdadeiro com o eleitor. O senhor falou uma coisa que eu fiquei pensando. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando.
Você já tinha o conhecimento de como é que funcionava os trâmites e tudo mais. E aí você pega um meninão assim, que é o Gabriel, 23, né, Gabriel? 23 anos, você falou, vou me sair candidato, vou candidatar a vereador, ganhei. Esse cara não tem experiência nenhuma de como funciona isso daí. Existe algum cursinho quando o vereador novo entra, alguma coisa assim, para explicar como é que funciona? Sim, não, a Câmara ela é muito bem preparada nesse aspecto, né? Os servidores técnicos de carreira, então existe para a própria assessoria do vereador, existe todo um aparato aí por trás. Que inclusive cursos, né, para como funciona a tramitação dos projetos, das proposições, das indicações, enfim. Como funciona, como é o dia a dia do legislativo, né? Não só para os assessores, mas também para o próprio vereador. O mais difícil, na verdade, é entender essa separação de atribuições. Entendi. Né? E o principal papel de um legislador é legislar e fiscalizar. Essas são as principais atribuições, porque, obviamente, como o próprio nome diz, quem executa é o executivo, né? E quem legisla é o legislativo. Então, falar que você vai construir alguma coisa enquanto legislador, que você vai... É difícil, a não ser no momento em que você tem a possibilidade de apresentar emendas ao orçamento para uma determinada situação. Vou apresentar uma emenda para reformar uma escola. Você faz a emenda, mas quem executa é o município. Então, tem algumas nuances assim que é muito importante e deixar claro, obviamente, toda vez para o eleitor. Né? Eu pergunto isso porque a gente está vendo cada vez mais jovens entrando na política, né? E a gente pergunta do preparo dessa galera, se tem aí todas as competências, né, para tá assumindo. Falando em preparo, o senhor teve uma experiência em Haia para compartilhar com a gente aí. Como é que foi morar um ano? Minha esposa, como eu disse, ela é médica, ela é professora da Unicamp. Aí, quando eu terminei meu último mandato de vereador, eu não quis mais ser candidato a vereador, depois de 3 mandatos. Em 2012, eu fui o vereador mais votado, com quase 14 mil votos. Né? Depois que passou para 33, foi a maior votação. E aí eu fui candidato a prefeito, fiquei em segundo lugar, né? O Jonas Donizete ganhou no primeiro turno, com mais de 50% dos votos. E aí a minha esposa já tinha recebido vários convites para ir trabalhar fora do Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, e veio esse convite logo depois das eleições para ela trabalhar e fazer o pós-doutorado na Holanda, em Haia, isso em 2017. Aí eu fui com ela, pedi uma licença na Câmara, sem vencimentos, fui com ela, e com a minha família, com meus filhos, ficamos 1 ano lá. E eu voltei daí em 2018. Nós voltamos e eu reassumi aqui, voltei para a Câmara, voltei para a advocacia, enfim. Mas foi uma experiência muito boa, porque primeiro que eu retribuí a ela, né, o que ela sempre fez para mim, porque em 12 anos de mandato a gente sempre ficou muito preso, porque eu tinha aqui um dever, né, cumprir esse dever, obrigação de ser vereador e representar a cidade. E aí, quando eu fiquei sem mandato, ela cobrou de mim, né, esse sonho que ela sempre teve e eu me senti até na obrigação, né? Porque o casamento é isso. A gente, se é casado, você sabe. Alguém tem que ceder. Então, eu acho que foi muito importante para a carreira da minha esposa, para a nossa família, até para mim, que eu fiz vários cursos lá, foi um momento bom de aprendizado, um ano sabático. E aí eu retornei em 2018 e eu não esperava mais voltar para a política. Eu estruturei a minha vida toda, né, em voltar para a Câmara, a advocacia. E a gente, graças a Deus, a gente tem uma vida tranquila. Como eu disse, minha esposa tem a profissão dela, é médica, é professora também, está fazendo agora livre docência. Então, eu não planejava mais voltar para a política. E aí o meu partido me chamou, eu já tinha até... decidido não concorrer mais a nada. E aí eles falaram, esse momento é um momento seu. Você foi bem na eleição de 2016, você tem que ser candidato a prefeito novamente. E aí, contrariando até a vontade da família, eu fui candidato a prefeito novamente, porque não adianta, parece que a coisa está um pouco no sangue, né? Então, chama. Apesar de ter estrutura, 2018 eu poderia ter sido candidato a deputado, não quis, né? Eu já estava no Brasil durante a eleição e tinha saído da última eleição municipal com 74, 75 mil votos, né? Então...
Expressivo. Expressivo, exatamente. E aí eu não quis ser candidato porque, enfim, estruturei minha vida para... Mas aí o resultado da eleição de 2020, eu fui candidato sem recurso, sem tempo de TV. Tempo de TV é muito importante numa cidade como Campinas, né, que tem 1.300.000 habitantes, que é difícil você chegar a todos se você não tiver um... E nós concorremos contra candidatos fortes, deputados e candidatos que tinham o apoio da administração naquele momento. E eu tive quase 18% dos votos válidos, né, que foi uma votação expressiva, 80.000 votos, e isso assim, sem ter quase nada de estrutura. Então isso deu muito ânimo, quer dizer, a ressonância à nossa campanha, que foi basicamente rede social, porque imagina uma campanha no momento da pandemia estava no auge, então a gente teve poucos eventos presenciais, muito menos do que nós estamos tendo agora, e muitos eventos online, né? Muita discussão, debate online, inclusive. Fazia muita campanha em casa, né? Ali no computador. Mas foi um resultado muito expressivo. Então, isso me animou muito e eu acho que agora o fator que mais move a gente é esse da cidade. Hoje, ter só um deputado estadual, uma cidade com 900.000 eleitores aproximadamente. Quem que é hoje? Hoje é o Zimbaldi, né? O único deputado estadual eleito que é de Campinas. Sendo que nós temos cidades que têm metade da população de Campinas, metade do eleitorado de Campinas tem 3, 4 deputados estaduais. Então, Campinas tem potencial para ter muito mais representantes. Não sei quanto mais gente, mais divide esse negócio aí, pô. Exatamente. Então, nós tivemos na eleição passada, por exemplo, uma candidata a deputada estadual que teve quase 100.000 votos em Campinas e é de fora. Não teve aqui depois da eleição, enfim. E é muito importante você ter candidatos da cidade, ainda mais por conta de que os orçamentos hoje, seja ele federal ou estadual, eles estão muito voltados para essas emendas parlamentares. Então, investimentos que, na essência, deveriam ser feitos pelo Estado, eles acabam deixando na mão de parlamentares. Então, você ter hoje deputados que destinem essas emendas para os seus municípios é muito importante. Então, eu acho que é isso que a gente também tem dito bastante, ter mais representantes de Campinas na Assembleia Legislativa. O senhor passou por alguns momentos assim históricos da política campineira, né? Então, assim, fazer política em Campinas, aquilo que eu comentei antes de começar com o senhor, parece um negócio meio interiorano, meio de comadre ali, mas, cara, a gente sabe que não é disso, né? O senhor participou foi nos comícios das diretas já, você viu que o negócio é forte. Você passou aí por um momento turbulento em Campinas também, que foi a perda do Toninho. Sim. A perda do Toninho, depois assumiu a vice dele, que foi um desastre, na minha opinião, tá um desastre na administração. Na opinião da população toda, né? Porque a avaliação do governo na saída foi muito ruim. Mas você sabe que foi aí que eu aprendi a olhar o vice das pessoas? É. Foi aí que eu aprendi a ver quem que é o vice. Porque antes eu não prestava atenção em quem é o vice do camarada. Certo. Aí, pô, quando a gente perdeu o Toninho, eu tinha esperança no Toninho, cara, apesar do partido. E se você me permite até fazer um parênteses aí, o meu partido apoia o Tarcísio para governador aqui no estado de São Paulo. E o vice, quem indicou foi o PSD, que é o prefeito de São José dos Campos, o Felício Ramute, que é um prefeito que se reelegeu lá com mais de 60% dos votos, fez uma administração lá, é um exemplo, né, a administração dele em São José dos Campos, tanto é que ele está contribuindo muito no programa de governo e na chapa do Tarcísio. Então, realmente, você tem toda a razão. O vice é fundamental na escolha da chapa majoritária. É de suma importância. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Aí o senhor viu aí vir a máfia dos bingos, todo aquele negócio todo que teve, um monte de CPI. Eu vi que o senhor indicou algumas CPIs aqui, né? O senhor indicou a CPI da corrupção e a CPI das antenas, né? Exatamente. Como é que foi? Porque, cara, uma comissão parlamentar de inquérito é um negócio sério. E você tá lá no meio disso daí, meu,
Não, como eu disse para você, a principal função do parlamentar é propor e aprovar leis e fiscalizar. A fiscalização é tão importante quanto você propor leis. E naquele momento nós tivemos uma crise política, né, em Campinas, ética política, com os acontecimentos, com tudo que foi descoberto e aí nós tivemos que propor as medidas, né, necessárias aí para enfrentar esse problema. E aí eu apresentei um pedido de cassação do prefeito em 2011. Eu vi que está aqui, né? Que foi, acho que eu ia falar que foi, acho que um dos últimos grandes escândalos aqui em Campinas. O senhor pediu a cassação do prefeito, isso, né? E, consequentemente, fizemos a CPI da corrupção para apurar os valores que haviam sido eventualmente aí deixados de entrar nos cofres públicos ou subtraídos, e nós chegamos num resultado muito bom. Muitos termos de ajustamento de conduta foram feitos com base na CPI, muita coisa que teve um problema muito sério na questão de aprovação de projetos, aprovação de empreendimentos e deu um resultado muito positivo para a população. Então, empresas, empreendedores, construtoras que eventualmente tinham algum problema, fizeram um termo de ajustamento de conduta, tiveram que construir creches, tiveram que construir postos de saúde, principalmente na periferia, tiveram que fazer asfalto na cidade. Então, teve uma contrapartida para poder compensar o que tinha acontecido lá atrás. Exatamente. Então, isso reverteu muito em benefício da população. Então, esse trabalho, para nós, foi muito gratificante, né, em poder ver que ninguém estava lá querendo caçar bruxa, mas obviamente que tinham questões ali, aprovações que foram feitas sem respeitar essas contrapartidas que eram necessárias em vários empreendimentos, né? Empreendimentos, por exemplo, que construíam numa determinada região 2.000, 2.500 unidades habitacionais. O empreendedor tem, por lei, a obrigação de fazer... Uma contrapartida no meio ambiente, ali em volta, no entorno. Exato, a parte pluvial, uma creche, uma escola municipal, isso tudo faz parte, porque isso gera um adensamento, né? Então, foi isso que nós conseguimos nesse trabalho e, obviamente, mostrar quem eram os responsáveis por eventuais infrações e irregularidades que aconteceram, né? Então, foi um trabalho muito importante, muito gratificante, até do ponto de vista do que trouxe, o retorno que trouxe efetivo para a população. Uma das coisas que a gente discute muito aqui, né, é a questão de determinados crimes, seja de racismo, homofobia, desvio de dinheiro, essas coisas e tudo mais, corrupção, né? O ponto que eu sempre chego é que as pessoas cometem crimes porque falta a punição. Então, tem muita coisa que fica impune, Arthur. Tem muito crime que você vê, cara, você fala assim, qual que é a punição desse cara? O que aconteceu com ele? Daqui a pouco tá lá de novo, tá fazendo de novo, tá roubando. Eu acho que assim, a falta de punição favorece esse tipo de coisa. No meu ponto de vista, nós temos eu sou advogado, então Sim. Isso até facilita um pouco a compreensão. Existe um sistema jurídico, né, que é fundamentado pela Constituição Federal e pelas leis que orientam aí o processo penal, o direito penal de uma maneira geral. E o que a gente percebe é que realmente existem graus e níveis de recurso que protelam muitas vezes as decisões da justiça, as decisões condenatórias, né? A gente viu o STF mudando de posição com relação à prisão de segunda instância, que foi uma questão muito marcante nas discussões com relação ao que se entende como trânsito em julgado, se você pode recorrer em liberdade ou não. Então, num primeiro momento, né, o Supremo entendeu que a decisão de segunda instância já era suficiente para que prender, para executar a pena, e depois mudou esse posicionamento. Agora, o direito é isso, né? O direito tem essas interpretações e, no final das contas, quem interpreta a Constituição e principalmente esses direitos e garantias individuais, que é o que está previsto no artigo 5º da Constituição, é o Supremo Tribunal Federal, né? E, óbvio, nós precisamos ter fazer um sistema que não
gere tantos recursos e a possibilidade de protelar as Ad decisões. eterno. Obviamente que eu também não vou esconder que isso é uma necessidade do legislador federal, de quem é candidato à Câmara Federal. Eu, como candidato à Assembleia Legislativa, a deputado estadual, a legislação penal e processual penal é feita toda pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. Então, nesse ponto, a gente vai poder interferir muito pouco, ou quase nada, a não ser fazer movimento, cobrar, insistir. Uma pressão popular. Exatamente, mas o sistema realmente que cria essas dificuldades, inclusive, para que a punição seja mais rápida. Todo cidadão tem o direito à defesa, isso é fundamental, até para que não se cometam injustiças, né? O devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, mas obviamente que tudo tem que também ter um limite do ponto de vista processual. Recursal e tudo mais. Exatamente. Né? E você participou aí, você viu aí, ó, o último caso aí do Ouro Verde, né? Campinas passa anos estável, aí tem uns picão, aí depois já vai de novo pico e tudo mais. Como é que você vê essa questão aí de, cara, você acha que ainda falta mecanismos de controle no combate à corrupção? Olha, eu acho que melhorou muito, né, dos 10, 15 anos para cá. Né? Para se ter uma ideia, essa questão de transparência na internet, transparência, colocar os contratos, o valor dos contratos, o número de empresas contratadas com os funcionários terceirizados. Só para você ter uma ideia, quando eu fui vereador, a gente aprovou uma lei que obrigava a sair no Diário Oficial do Município o CNPJ das empresas contratadas, porque antes saía só o nome da empresa e você não tinha como checar se aquela empresa era verdadeira, se ela realmente prestava o serviço, se ela estava ativa e tudo mais. Então isso foi muito importante. Uma outra lei que eu propus e que foi também muito importante é que obrigava a publicação na internet das atas dos pregões presenciais e eletrônicos, para a gente verificar qual empresa foi contratada, qual a quantidade do serviço contratado. E hoje no site do Tribunal de Contas do Estado você tem muita informação sobre todas as empresas contratadas, inclusive organizações sociais, entidades que recebem recursos públicos. Então hoje quem quer fiscalizar tem todos os instrumentos para fiscalizar, diferentemente de 10 a 15 anos atrás. Que a situação, vamos dizer assim, era mais analógica. Você tinha que acompanhar o Diário Oficial, ver lá os contratos, fazer o requerimento, aí a prefeitura ou o estado tinha lá 15, 20 dias para responder. Para te mandar a documentação ou não. Hoje isso está online, então isso facilitou muito e obriga as administrações a terem maior transparência. Outra lei que aprovou, eu propus enquanto vereador, é que as empresas terceirizadas, elas têm que todo mês divulgar a relação dos empregados dela, contratados, para a gente verificar se os empregados contratados, muitas vezes os contratos são por número de empregados contratados, para fazer limpeza, manutenção, enfim. Então isso também foi muito importante. Então tem muita coisa que o legislador hoje pode fazer usando da internet, usando da lei da transparência, para facilitar a fiscalização, não só por parte dele, mas por parte até de toda a população. Só que aí você tem que ser um negócio ativo e não passivo. Exatamente. Não esperar sair na mídia para você correr atrás do rabo, né? Aí é cultural, né? Quem quiser saber o que acontece na administração pública, vai atrás e vai conseguir informação. É que tem que ter tempo, né? Isso toma tempo, obviamente. Saber os caminhos, você sabe, vai conseguindo. Mas isso é um trabalho de olhar, é um trabalho de garimpar as informações na internet, mas está tudo lá. E muita gente já apresentou denúncias, já apresentou, propôs ações com base exclusivamente nessas informações que estão hoje online. Mas deixa eu falar uma coisa, que nem você vê, é perigoso fiscalizar também. Eu pego o caso daquele menino lá do Rio de Janeiro, né? Que ia nos hospitais lá para ver médico que tava dormindo, se tava batendo ponto, se não tava. Pegava a folha de ponto já preenchida para 2 semanas e tudo mais, né? E ele foi cassado por quebra de decoro. Era vereador no Rio Era vereador no Rio.
Ele era do MBL, saiu também, que é o Gabriel Monteiro lá, né? Certo. E aí, no fim, cara, a hora que ele pegou uma máfia lá dos guinchos, fiscalizando e tudo mais, cara, caíram com um monte de notícia nele, de estupro, de assédio sexual, todas essas coisas, pá, mídia. Pô, derrubou o cara. Na hora que o cara bateu num filão assim. E aí o cidadão comum, né, ele fica com medo de ser... Porque aquilo que o senhor falou, o senhor falou não, você comentou o sistema, né? O sistema tem os regulatórios, tem a legislação, tem a parte de recurso e tudo mais. Mas o sistema massacra, hein? Não, sem dúvida. O cidadão comum, ordinário, ele tem medo disso daí. Duca, eu vou ser muito sincero com você. Não é fácil você colocar o dedo na ferida. É complicado, porque você sofre, muitas vezes, existe um sistema, né, que está agora... a partir do momento que você se propõe a ser um vereador, a ser um deputado, a ser um senador, né, que tem a obrigação de fiscalizar, e você tem que ver uma irregularidade, vem uma denúncia, você tem que fazer. Por exemplo, não foi fácil para mim pedir a cassação de um prefeito. Imagina a pressão que você tomou nos bastidores. E depois entrar com uma CPI, obviamente, você não tem a dúvida disso, né? Ameaça, obviamente que teve ameaça... velada, ameaça, muitas vezes tocava o telefone, mas enfim, é uma atribuição que você tem que encarar e tem que ir adiante. Naquele momento, obviamente, havia também um movimento por parte da sociedade exigindo e cobrando que as providências fossem tomadas, os veículos de comunicação e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, toda vez que você contraria, de uma certa forma, o sistema que está montado e as questões, você sofre uma certa retaliação. Né? Por isso que a gente tem que muitas vezes ponderar, né, nessa vida na política, na vida pública. Né? Se você vai querer entrar, você tem que ter couro. Né? Tem que ter couro, assim, e saber que quando você bate, você apanha também. Então, levar uma vida correta, séria, para você poder exercer também poder cobrar. E cumprir a sua missão. Senão você vai ser mais um. Né? Vai ser mais um e não vai fazer a diferença que muitas vezes o seu eleitor, a sociedade, pede, né, para você fazer. Eu acho que o mais importante em tudo isso é toda vez que você tiver um mandato, você ter a independência suficiente para exercer seu mandato com autonomia, independentemente de quem vai ser governador, de quem vai ser prefeito. Você ter essa liberdade de poder, na hora que tem que fazer a crítica. Na hora que tem que elogiar. Elogia. E se tiver que tomar uma medida mais drástica, como, né, uma CPI e tudo mais, você ter essa liberdade e autonomia para fazer isso. Essa prerrogativa, a liberdade dessa prerrogativa é a coisa mais importante do mandato. Você está há 6 anos sem mandato, é isso? 6 anos sem mandato. Mas você não saiu do meio, você está lá no meio. Né? Eu saí, mas aí voltei, né? Obviamente. Saí assim, do ponto de vista... A gente nunca deixa de fazer política, né? Ainda mais quem é advogado, eu trabalho com direito, Então, a militância na advocacia é também uma militância política, vamos dizer assim. Que você está sempre defendendo lados E como é que é isso hoje, num momento que a gente está acirrado tá cheio de ideologias, né? A briga ideológica, eu cheguei numa conclusão, tá? Que a briga ideológica ela não é produtiva. Que fica naquela guerra ideológica de esquerda, de direita, eu não acho que seja produtivo isso. Certo. Porque no final das contas, depois daquela briga ideológica, depois que apaga os holofotes, desliga os microfones, tá todo mundo ali no gabinete, vocês vão ter que se conversar, vocês vão ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que conversar com o cara da esquerda, você vai ter que conversar com o cara de centro, você vai ter que conversar com o cara de direita e tudo mais. Como que o senhor vê esse momento de brigas ideológicas que temos hoje? Olha, no meu ponto de vista, são duas coisas diferentes. Primeiro, você tem questões que são de interesse comum da sociedade, que passam ao largo de ideologia, se é de centro, se é de direita, se é de esquerda. Por exemplo, nós temos que oferecer uma saúde de qualidade para a população. Não importa... Como que nós vamos fazer isso? Isso nós temos que fazer assim, até pela experiência que nós temos. Nós temos que seguir esse caminho. Eu, do ponto de vista do Estado, eu sou muito mais liberal. Eu acredito que o Estado ele tem que ser mais leve
atuar menos onde a iniciativa privada pode atuar, para você ter mais condições de aplicar os recursos, e não digo só os recursos financeiros, mas também os recursos humanos, né? Porque naquilo que é essencialmente necessário para a população, como saúde, Transporte, como educação, segurança. justiça. Então, eu entendo que muitas vezes existem atividades, né, que o Estado não precisa estar encabeçando, que ele pode deixar para a iniciativa privada, porque, no meu ponto de vista, eu acredito que essa experiência que eu tive e que eu defendo, que o Estado tem que priorizar áreas que são mais essenciais para atender a população, principalmente a população mais carente, a população que mais precisa. Do ponto de vista da discussão ideológica, ela vai fazer parte de uma sociedade, não só da política, faz parte da sociedade. A sociedade, você tem correntes e ideias que vão de A a Z, e nós temos que saber respeitar o posicionamento de cada um. Eu tenho meu posicionamento, mas eu tenho que saber dialogar com outros grupos. Por mais que seja difícil você dialogar com outros grupos, na medida em que você tem uma decisão do povo eleitoral de quem vai ser o prefeito, quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente, você tem até a obrigação de fazer oposição se você estava do lado contrário. É isso que eu sempre digo. Eu fui vereador de oposição aqui em Campinas porque eu me elegi vereador em um campo, um espectro político, e o prefeito se elegeu de outro. Então, muitas vezes as ideias não batem. E você não que você tenha que lutar para ser contra a administração. Não. Muito pelo contrário. Tem que torcer para a administração dar certo para resolver os problemas, mas quando tem erros e quando tem desvios, a gente tem que atuar. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E não ficar cego diante dessa discussão política que muitas vezes não leva a absolutamente nada, né? Do ponto de vista, eu defendo a minha linha, sou mais liberal, como eu disse, eu tenho uma visão de que o Estado tem que aplicar os recursos naquilo que é essencial e deixar para a iniciativa privada aquilo que não é essencial para o Estado, né? Por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica, que muito boa, o governo federal, eu sou totalmente a favor, tentamos replicar isso aqui. Eu, quando fui candidato a prefeito, mas você sabe disse, que eu consegui o tirar... Estado, quanto menos o Estado interferir na livre iniciativa, é inacreditável a gente precisar de um alvará de funcionamento para alguém que vai exercer, vai montar um pequeno comércio que não tem risco à saúde, não tem, ou que vai montar aqui um estúdio, ou que vai... A exigência de um alvará, e ainda mais em função da burocracia que isso gera, né? Atrapalha o empreendedor e atrapalha a própria prefeitura, que acaba... Ela não vai arrecadar. O cara vai ficar na irregularidade e não vai arrecadar. Exato. E a prefeitura acaba concentrando os esforços, que são poucos... Em fiscalização. Tanto num estabelecimento pequeno, quanto num estabelecimento que daí realmente precisa. Então, a Lei de Liberdade Econômica foi um grande benefício, gol de avanço. placa, entre outras questões aí, né, que 80% das atividades comerciais que são exercidas no município, por exemplo, não precisa de alvará de funcionamento. Você tirar a empresa, fazer o cadastro da empresa, isso e tirar o CNPJ e o registro já é o suficiente para você exercer a função. Muitas vezes a atividade. Então, mas você sabe que no meu humilde entendimento, eu acho que o Estado deveria cuidar de educação, saúde, transporte. Quando a gente fala de transporte, infraestrutura e tudo mais, e segurança pública. Meu. Perfeito. Não, é isso que o povo precisa, porque o mercado ele se autorregula, né? Eu estava esses dias passando ali por cima da rodoviária, né? Esse tempo atrás, e eu vi uma placa lá que, utilize o ônibus licenciado com seguro e tudo mais, né? Eu fiquei pensando, o ônibus com seguro, quer dizer que se eu for no clandestino e sofrer um acidente, eu vou morrer. E se eu for no outro, sofrer um acidente, eu não morro porque ele tem seguro ou só porque vai deixar um dinheiro para minha família. Mas no fim das contas, eu vou morrer. Isso, e a qualidade no transporte, o quanto você paga ali. E, cara, porque você bota uma chimbica para pegar pessoal na rua aí. Pô, aí você bota um ônibus mais top, com assento e tudo mais. Pô, o pessoal vai preferir o ônibus melhor.
Sem A dúvida. Chimbica vai ser descartada, pô. Sendo a própria concorrência ali, a qualidade do serviço vai Prestado, ser... vai regular. Sim, exatamente. Eu acho que o Estado põe a exatamente. mão em muita coisa onde não... Pô, eu vou dar um exemplo para você, o Uber. Né? O Uber teve um determinado momento que o município queria regulamentar o Uber. O Uber foi uma coisa que nasceu, né? Iniciativa privada. Não, e de uma maneira espontânea e teve aquela ressonância por parte da sociedade. Não, o transporte por aplicativo Sim. de uma maneira geral. Que fugiu ao controle da regulamentação. Então, quando eu era vereador na época, quando se discutiu muito isso, eu disse, olha, o mercado não tem como segurar isso. Não adianta o município querer regulamentar aquilo que foge ao alcance dele. Né? Porque o próprio sistema ali estava se regulamentando e com qualidade. Então, enfim, são nesses momentos que a gente percebe que muitas vezes a mão do Estado atrapalha. E atrapalha o empreendedor. E muito mais o pequeno empreendedor. Porque quem tem uma empresa grande, quem tem uma empresa de médio ou grande porte, ele tem condições de contratar advogado, contratar contador, de ter lá uma estrutura burocrática. Mas já o pequeno, micro, é muito mais difícil. Mas um conselho que eu recebi, eu vou deixar aqui registrado. E é aí que estão 70% dos empregos, né? Então eu sempre fui muito a favor disso, de desburocratizar o serviço, facilitar a abertura de empresas, liberar de alvará de funcionamento mais de 80% das atividades que não representam nenhum risco à saúde e focar naquilo que é essencial. Né? Você vai ver o quanto você vai facilitar a vida do empreendedor, vai diminuir o custo da máquina pública, porque imagina o que tem de gente hoje para mexer com esse papo que não precisava. Né? E por outro lado, Duca, você vê que você tem 60%, 70% dos estabelecimentos na cidade que não tem alvará de funcionamento, só para citar um exemplo. Então, enfim, eu acho que esse conceito de liberdade econômica, eu sou muito a favor dele e tirar o Estado daquilo que o Estado mais atrapalha do que facilita. O meu advogado uma vez falou que quando você paga contador e advogado, não é despesa, é investimento. Ele falou, hoje em dia, cara, você precisa disso daí. E deixa eu fazer uma outra pergunta pro senhor. Eu sou um cara que eu sou contra voto obrigatório. Certo. O voto para mim tem que ser facultativo. Vivemos numa democracia? Então, não sou obrigado a ir votar. Vota quem quer, correto? Como é que o senhor vê essa questão assim? Porque eu acho que existe uma necessidade de uma reforma política no país sem hoje. Dúvida, sem dúvida. Candidatura avulsa. Sem dúvida. E todas essas coisas. Como é que o senhor vê esse momento hoje Olha, na política? Conceitualmente, eu sou a favor também do voto facultativo. É que eu não sei se nesse momento o Brasil está preparado para isso, já está preparado para isso, porque a gente já tem um índice de abstenção muito grande. E, na verdade, se você for verificar hoje, Duca, o que acontece? O voto, ele é em termos facultativo, porque a pessoa que não vai votar, ela paga uma multa irrisória. Né? E pode justificar pelo próprio aplicativo. Quem tiver o celular hoje, vai lá, tem um aplicativo da Justiça Eleitoral, você não vai precisa lá, mais, você não precisa mais lá na zona eleitoral. Paga a multa e... então, não sabia dessa, não. Então, assim, eu acho que nesse momento, você fala do voto facultativo, mas você tem toda a razão. Nós temos que fazer uma reforma política ampla. O sistema eleitoral hoje, nosso, ele está totalmente superado, já está muito desgastado. Né? Candidatura avulsa, também sou a favor. Eu acho que a gente tem que ter, por exemplo, esse número excessivo de partidos políticos no Brasil, que é uma coisa assim que não existe em lugar nenhum, em democracia nenhuma no mundo. Né? Você tem, como nós dissemos aqui, a gente tem correntes com viés ideológico variados no Brasil. Mas isso não comporta 40 partidos. Você tem partidos aí que são criados exclusivamente para atender interesses. Vira negócio, né? Exatamente, para atender interesses. E nós temos que fazer uma reforma política, porque não dá... Eu sou a favor do voto distrital. Né? Eu acredito muito no voto distrital. Eu acho que quanto mais próximo do representante o eleitor tiver, melhor é. E melhor é para fiscalizar. Né? Então, essa eleição onde você concorre com candidatos do estado todo e você pode ir buscar voto até lá a divisa com o Paraná, a divisa com o Mato Grosso,
torna a eleição muito mais fácil para quem tem um poder econômico maior. Sim, tem né? condições. Então, eu sou a favor do voto distrital, por exemplo. Nós estamos falando de um estado que tem 25 milhões de eleitores, né, aproximadamente, o estado de São Paulo. Isso aqui é muito, mas São muito maior que muitos países. 654 cidades no estado. Não, é muita coisa. Né? Então, eu acredito que se a gente fizesse o voto distrital misto, por exemplo, que uma parte vai pelo distrito, outra parte vai pelo partido, e aí com partidos fortes, já existe hoje uma cláusula de barreira, os partidos vão ter que ter um desempenho nessa eleição para poder continuar. Isso é essencial. É uma reforma que o Congresso demorou para fazer por causa do lobby dos pequenos partidos. Mas, enfim, nós precisamos avançar muito, que o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral hoje é muito fraco e ele acaba criando esses monstros aí no sistema eleitoral depois como um todo, que acabam não tendo a representatividade que um sistema político deveria ter, do meu ponto de vista. Eu também acredito muito nessas questões de reformas. Cara, eu acho que reforma fiscal, reforma tributária, reforma política, o país precisa mudar de um jeito muito... Essencial isso. Tem que ser um negócio assim, mas é difícil, porque você vai para o Congresso lá, são 581 deputados federais, depois mais 81 senadores, é muita coisa, muita gente pode ser discutida, é difícil, não é fácil. Não, isso daí. E nós perdemos uma oportunidade muito grande há uns 10 anos atrás de fazer as reformas necessárias que o Brasil precisava, quando a economia estava crescendo muito e o Brasil tinha uma situação muito boa do ponto de vista fiscal, as reformas tributárias, a reforma... Tem que ter time, né, para fazer, né, você hoje tem... nos estados, cada estado uma legislação de ICMS. Né? Não, então, fora o ICMS, você tem a substituição tributária, que é recolhida na fonte. Alíquotas totalmente diferenciadas. Você vê o que esse governo fez agora, aumentou o governo do estado em 2020, plena pandemia, dobrou o ICMS em itens da alimentação. Para mim, necessidade. Construção civil, remédio. Né? Se Deus abençoar e o senhor foi eleito, vamos brigar para zerar o imposto da cesta básica. Item de alimentação, acho que alimentação e remédio não deveria ter imposto. Não, a gente tem que ter responsabilidade. São Paulo perdeu muitas oportunidades para Minas Gerais, por exemplo. Né? Esse governo foi o melhor governo para o estado de Minas Gerais, porque empresas, indústrias que estavam instaladas aqui, em função do aumento do ICMS, em função de não ter nenhuma lei de incentivo para deixar essas empresas aqui ou para a ampliação delas aqui, elas foram para outros estados, principalmente Minas Gerais, que nas bordas ela aproveita a infraestrutura do estado de São Paulo. Então, nós temos, e agora falando do ponto de vista do que eu pretendo enquanto legislador, é estimular esse tipo de legislação para manter as empresas que estão aqui e para atrair novas empresas para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é a locomotiva do país, sempre foi o estado da atração da grande indústria. Você vê a força que a Fiesp sempre tem. E nós estamos perdendo perdendo muito atração aí. Exatamente essa vocação nossa, né, que é a pujança da nossa indústria. Então nós precisamos retomar isso o mais rápido possível. E eu tenho dito e tenho nas minhas propostas dito exatamente isso, que eu vou lutar enquanto legislador para criar uma legislação que estimule as empresas a ampliarem aqui as suas plantas e trazer novas empresas para o estado de São Paulo e, obviamente, não depende só de mim, mas vai depender de reduzir as alíquotas que subiram drasticamente na época da pandemia, as alíquotas de ICMS. O estado precisa arrecadar, vamos lá, tem que reduzir o tamanho do estado, tem que reduzir as despesas do estado. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. De 2018 para cá mudou muito a forma de fazer campanha. O senhor está em campanha hoje, está com o número 55655, deputado estadual, né? O que o senhor sentiu, assim? Porque hoje um menino de 20 anos, ele faz campanha do celular dele da onde ele estiver, né?
E aí você vê assim, pô, o pessoal ainda com bandeirinhas na rua, fazendo... Como que o senhor vê essa mudança na forma de fazer campanha? Olha, o Duca, excelente sua pergunta, porque realmente isso faz parte de uma mudança natural, né, de como as coisas no dia a dia, principalmente na política e na campanha eleitoral, vão alterando. Nós tivemos na eleição passada, por exemplo, em 2018, candidatos que foram eleitos sem fazer um santinho sequer. Só com internet. Eu acho que nessa eleição as coisas estão mudando um pouco, porque aqueles que foram eleitos exclusivamente na questão da internet, alguns eleitores ou muitos eleitores se decepcionaram um pouco com aquilo, com aqueles fenômenos da internet. Sim. Eu participei de um momento político onde não existia campanha digital, só existia campanha de rua. Então, corpo a corpo ali. Corpo a corpo, a campanha que meu pai fazia, que o Magalhães fazia, que a gente viu para presidente em 1989, a primeira eleição para presidente. Era televisão, rádio e corpo a corpo. Comício, showmício, entrega de material, bandeira e tudo mais. Nós tivemos um avanço muito grande quando acabou com aquela questão de brinde, que eu não sei se você se recorda. Lembra, camiseta, canetinha e tudo mais. Régua, isso foi muito bom, que era realmente um abuso. Os brindeiros que chorou, né, meu? Porque... Exatamente. Então, hoje, a gente tem uma mescla. Eu acho que nós temos que ter esse contato físico, né, com as pessoas, porque uma coisa é você olhar no olho fisicamente, numa reunião, numa caminhada, num momento que você está no semáforo, e eu gosto muito de fazer isso, entrega o santinho ali para a pessoa e conversa com a pessoa e ela olha nos seus olhos. E também a parte digital, porque muita gente se informa na política pelas redes sociais, Instagram, Facebook, hoje eu sou basicamente YouTube. Twitter. Exatamente. Twitter também. E YouTube é os dois canais que... Exatamente. Mas eu acho que hoje, depois desse fenômeno dos youtubers e a política está voltando um pouco mais para a rua, também por causa da pandemia, obviamente. Sim, né? sim. A política está voltando mais, a campanha eleitoral propriamente dito, melhor dizendo, está voltando mais para as ruas, para o tete a tete, para o boca a boca, obviamente, sem esquecer que tem um peso muito grande ainda nas redes sociais e nos veículos de comunicação, como TV e rádio. Mas eu diria para você hoje que a coisa está meio a meio. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu tô vendo muito dinossauro aí da política que não tá sabendo acompanhar não isso daí. E eu acho que roda. Eu acho que não se elege não. Tem que saber... Se não acompanhar essa evolução digital... Você tá fadado ao esquecimento. Não, tem que saber se adaptar. Por exemplo, os podcasts hoje, como o seu, são um meio da gente chegar, não só no eleitor, mas de discutir assuntos importantes, que é essencial, né? A gente tem aí um canal... A comunicação hoje com a internet, ela popularizou os debates de uma maneira muito mais rápida. Sim. Né? E com custo mais barato. Filho, hoje você falou um negócio aqui na internet, amanhã lá no Japão já estão vendo já isso daí, se não for ao vivo. E antigamente, como que você poderia fazer isso? Nós poderíamos fazer o que nós estamos fazendo aqui se você não tivesse ou uma rádio ou uma TV. Né? Então, Duca, eu acho que isso facilitou também que a comunicação, que aqueles que têm vocação possam chegar também à população, possam chegar aos seus públicos com custo baixo, né? Com criatividade, com vontade. Não, mas que nem, por exemplo, uma das coisas que você falou hoje com os avanços da internet para você poder fazer campanha, eu achei um absurdo aumentar o fundão eleitoral. Hoje está mais barato para você fazer campanha, porque você não precisa investir tanto. Antes você tinha que fazer milhares e milhares de santinho e folhetos e tudo mais. Hoje, na internet você consegue entregar na mão de cada pessoa. Você bota lá um impulsionamento na internet, você vai... Mas, cara, os legisladores aprovaram, tá lá o negócio, vamos ver se muda para as próximas campanhas. Arthur, eu queria que você falasse um pouquinho das suas propostas aí. Você está candidato agora, abrindo espaço para você falar o que você tem aí para a população, para o seu eleitorado aí. O que você está pretendendo fazer enquanto deputado estadual? Olha, a gente tem uma preocupação muito grande em algumas áreas que são essenciais: educação, saúde, transporte.
Aqui, para a região de Campinas, por exemplo, a gente tem a necessidade de aumentar os cursos técnicos profissionalizantes. Bacana. Que é Falta uma mão de obra vocação, qualificada, né? sim, que é uma vocação que o Estado, através das ETECs e das FATECs, tem um know-how muito bom. Muitas vezes são cursos profissionalizantes que o jovem já sai do curso com emprego garantido. Mais de 92% dos jovens, muitas vezes, que faz um curso técnico ou uma faculdade técnica e é um período menor ele já sai praticamente com um emprego garantido. Por quê? Porque o Estado verifica qual que é a necessidade de mão de obra daquela região, né, daquele município, E vai trabalhar e em cima direciona disso. os cursos técnicos Bacana. em cima dessa vocação. Então, Campinas hoje tem uma necessidade muito grande de profissionais e técnicos na área de TI. Né? Hoje, se você verificar no mercado, Desenvolvedores, então, vixe. o mercado tá cedendo, Tá briga tá de... querendo, exatamente. Tá briga de foice aí pra ver quem fica para com os funcionários. contratar, exatamente. Então, é uma vocação que hoje o Estado tem, que esses cursos, que a gente precisa ampliar, que a gente precisa aumentar. E é essa uma das minhas propostas, que a gente consiga direcionar no orçamento do Estado, e aí o legislador, o deputado, ele tem uma importância muito grande, direcionar para a construção e para a criação de mais ETECs e FATECs, principalmente agora aqui em Campinas e na região de Campinas. Uma Legal. medida muito importante. Outra questão na área da saúde. Campinas tem só um AME de especialidades, com uma população De 1 milhão de 1.300.000 habitantes. E agora o AME começou a fazer os atendimentos, os mutirões, porque nós temos muitas cirurgias que foram represadas por conta da pandemia. E nós precisamos investir mais nesses equipamentos, e Campinas também precisa de mais AME, e Campinas precisa de mais investimento nos hospitais públicos também, como no Hospital da Unicamp, o Hospital da PUC, que tem convênio com o município e com o Estado. Nós precisamos, porque a gente atende uma demanda, Duca, de toda a região, não só de Campinas, de toda a região. Sim. Tem municípios e prefeituras que contratam transporte para trazer os pacientes para cá, para o HC da Unicamp. Então, nós precisamos criar meios para que os hospitais de Campinas, que são, na verdade, hospitais regionais, consigam ter um aporte maior de recursos públicos, especialmente o Hospital da Unicamp, também, que atende um público de inúmeras cidades, atende até público de outros estados, né? Atende a pacientes de outros estados. Então, é essencial. E para isso, nós precisamos de um deputado que faça essa articulação. Muitas vezes você tem um deputado da cidade, né, ele consegue articular essas políticas públicas de saúde, de educação, junto ao governador. Né, até porque você fazendo não tá essa falando, interface. Você não está falando só de Campinas, está falando da região metropolitana, porque um AME aqui, um investimento na saúde aqui, é investimento para as outras 19, 20 cidades que tem na região. Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo para você. A prefeitura construiu o pronto-socorro ali da Padre Anchieta, que é um pronto-socorro metropolitano. Por quê? Porque a Padre Anchieta, ela está do lado ali de Sumaré, de Hortolândia, então ela atende... Facinho. Ela atende o pessoal do bairro Matão, ali de Sumaré, atende o pessoal de Hortolândia, porque muitas vezes, para quem está em Campinas, é mais longe ir para lá do que quem está ali no Matão. Me permita. Então, 50% do atendimento do PA, lá da Padre Anchieta, é de gente de fora. Me permita fazer um agradecimento aí ao pessoal do pronto-socorro ali do Padre Anchieta. Sofreu um acidente doméstico no final do ano passado. Caí de uma altura de 3 metros, abri um taio na cabeça. Nossa. O SAMU foi me buscar em casa. O pessoal do SAMU, mais uma vez, meu agradecimento. O pessoal do pronto-socorro ali do Padre Anchieta, fui muito bem atendido ali. Porque, cara, e assim, e a rotatividade ali, enquanto eu tava na enfermaria ali aguardando pra ver se não ia ter nenhuma intercorrência, nada, todo efeito colateral, essas coisas. O pessoal, eu vi todo mundo trabalhando, todo mundo atencioso, os médicos, os enfermeiros, assim, cara, fantástico. Muito bom o atendimento ali. Não, e assim, é excelente. Existe até um convênio entre a Prefeitura e a Unicamp para o atendimento lá, que é uma coisa que a gente sempre valorizou e sempre estimulou também. Essas parcerias nesses pronto atendimentos para melhorar, né, o atendimento à população. Mas, enfim,
os recursos ali teriam que ser divididos entre esses 3 municípios. Mas quem que tem que articular isso? É o Estado. O Estado tem que ser o grande interlocutor com os municípios, porque senão a coisa não avança. Porque cada um puxa a brasa sai. com a sua sardinha. Exatamente. Então, é fundamental que um deputado faça essa articulação. Na questão do transporte, a mesma coisa. Né? Nós temos linhas de ônibus metropolitanos. Muita gente que trabalha em Sumaré mora em Campinas ou mora em Sumaré e trabalha em Campinas. Hortolândia, a mesma coisa. A SP-101 tá pedindo o alargamento ali, né, Gabriel? Exatamente. E olha, existe o compromisso do Tarcísio de tirar do papel o trem metropolitano, o trem intercidades, né, que num primeiro momento vai fazer São Paulo, Jundiaí, Campinas e numa segunda etapa vai até Americana. Legal. Né? E o Tarcísio já mostrou que ele gosta desses desafios. Ele tira esses projetos do papel, como ele fez no governo federal. Né? Ele consegue, com a experiência que ele tem, com a capacidade que ele tem. Então, é fundamental nessa área de transporte que a gente, juntamente com o governo do estado, articule com os municípios. Na área da saúde, a mesma coisa. E na área da educação, focar muito para que o estado traga mais para a região de Campinas, que nós temos uma demanda muito grande para isso, dos ensinos técnicos e profissionalizantes, que isso já gera uma empregabilidade para os nossos jovens muito grande. Então, nós vamos focar muito nessas 3 áreas e, obviamente, em outras questões que são essenciais, mas nosso plano está muito focado nisso. Educação profissionalizante, saúde e transporte. Arthur, eu queria agradecer o seu tempo, o seu carinho de ter, atenção, ter vindo aqui com a gente. Valeu, obrigado pelo papo. A gente pôde conhecer um pouquinho mais do Arthur enquanto pessoa, enquanto político, saber um pouquinho da carreira dele aí no meio político, advogado também, né? E, cara, brigadão mesmo, sucesso, Deus abençoe, se Deus permitir que você seja eleito, que você tenha um bom mandato aí, que você realmente consiga ajudar a população mais carente, a população que mais sofre na nossa região, no nosso estado aí, tá bom? Duca, eu que agradeço a oportunidade, né? E parabéns, né, pelo estúdio, pelo programa, pela audiência. Eu acho que é muito, mas muito importante abrir esse espaço, né, para a gente discutir política, para a gente discutir, porque é a política que muda a vida das pessoas. Sim. E é a política que interfere em quase tudo na nossa vida. Então, nós precisamos sim discutir política, e discutir política assim, em alto nível, com propostas, mostrando quem é quem e o que cada um defende. Então, parabéns pelo programa, parabéns pela audiência e muito sucesso. E se Deus quiser, eu quero voltar aqui como deputado para a gente discutir, né, quais vão ser daí as demandas que nós vamos levar para a Assembleia Legislativa. Aí eu vou bater forte no deputado. Hein? É isso que nós queremos, que cobre mesmo. Isso é fundamental e é isso que todo cidadão precisa fazer. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Sucesso. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado.